aqui é a Maíra e hoje é minha vez de falar sobre Golem e o Gênio. Golem e o Gênio é o livro de estreia da escritora Helen Wecker. Ele foi publicado originalmente em 2013 e trazido para o Brasil esse ano pela Dark Side. E se você ainda não sabe sobre o que esse livro se trata, eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Ele é um livro de ficção histórica que mistura elementos de magia e mitologia árabe e judaica. A história se passa no século XIX em Nova York, no momento em que a imigração era muito forte no país. Inclusive naquela época aconteciam muitos conflitos entre os nativos e os imigrantes, principalmente os irlandeses. Se alguém já assistiu o Gangue de Nova York, é dessa época aí que a gente tá falando. Mas essa aí é outra história. A questão é que a cidade acabou sendo dividida em bairros que se concentravam imigrantes com a mesma origem. Eu acho que é mais fácil a gente lembrar Chinatown ou a Liberdade aqui em São Paulo. Alguns desses bairros ainda existem, mas em Nova York naquela época então tinha a pequena Síria, a pequena Itália, a pequena Alemanha, tudo por causa desses imigrantes. Então a nossa história aqui começa no século XIX, na Alemanha, com um personagem chamado Otto Rothfeld. Ele era um alemão judeu, com muito dinheiro, mas que não era muito bem sucedido com as mulheres. Principalmente porque o cara não era muito flor que se cheire. Então ele vai ter um cara chamado Yehuda Shalman, que é um velho rabino com fama de amaldiçoado, cabalista. Mas o Rothfeld não quer nem saber e fala pro cara: olha, eu quero que você me faça uma esposa. Nesse caso, uma golem esposa. E aí o tal do Shalman explica pra ele que isso é maluquice, porque os golems são feitos para proteger as pessoas, seguir ordens, né? Eles são uma força bruta e seria muito difícil fazer um golem passar por uma mulher de verdade. Mas o Rothfeld insiste e o cara, por uma boa grana, decide fazer o golem. Quando a golem fica pronta, o Rothfeld leva ela num caixote num navio para Nova York. E dentro do navio ele acorda a golem e por um motivo que eu não vou falar aqui, a golem chega em Nova York e o Rothfeld não. E sem o amo para ouvir os desejos, né, atender os desejos, ela fica meio desnorteada porque ela acaba ouvindo os desejos de todo mundo. E ela tá lá querendo agradar todas as pessoas que ela vê na rua, totalmente despirocada. E um rabino olha pra ela, reconhece que ela é uma golem e resolve ajudá-la. Paralelamente, um ferreiro libanês chamado Aberli recebe uma garrafa muito velha pra desamassar. E bem, ele vai lá tentar desamassar a garrafa e ele acaba soltando lá de dentro o gênio. Mas o gênio não faz ideia de onde é que ele tá e muito menos como é que ele foi parar dentro da garrafa. Ele se lembra vagamente de uma maldição e que ele, um ser feito puramente de fogo, de chama, agora está preso no corpo de um humano. E pelo título, claro, você vai pensar que essa é a história da golem e o gênio, e você não está necessariamente errado. Mas a narrativa é feita das pequenas histórias de cada indivíduo. É quase como cada personagem fosse uma cor num quadro impressionista. Então, você vai adicionando cada cor e no final você tem uma imagem. E a forma como cada uma dessas histórias se entrelaça na outra e repercute uma na outra é muito bonito. E faz muito pensar como a nossa existência, por menor que seja, ela vai de alguma forma reverberar na vida das outras pessoas que a gente esbarra pela vida. Isso, é claro, pode ser tanto para bem quanto para mal, né? Então, assim, não espere um livro cheio de ação. Ele é um livro mais lento mesmo, para que você consiga captar aos poucos essa imagem final aí que eu disse. E é interessante também porque acaba mergulhando a gente nessas culturas que a gente não tá muito acostumado. Eu, pelo menos, não lembro de ter muito contato com essas mitologias, essas lendas. Eu acho que Gênio foi só no Aladdin e Golem Final Fantasy Dragon Age, talvez. Então isso foi muito legal pra, sei lá, aprender um pouco mais sobre essas culturas, né? Outra coisa que é muito legal é a própria interação da Golem e do Gênio. Os dois, em sua essência, são quase opostos. Ela é sempre contida, tentando ser o mais humana possível e falhando nisso. E ele não tá nem aí para nossas regras sociais bobas, nem se preocupado no que ele teria que fazer pra se mesclar mais. O Gênio ele é mais um espírito livre, assim, e ele vai dar uma mexida na vida certinha da Golem. E ao mesmo tempo, ela vai trazer pra ele um senso de responsabilidade com as pessoas, né, e com as coisas que a gente faz. A escrita da Helen é bem gostosa, bem bonita e faz você realmente ficar imerso aí nesse Nova York do século XIX. Como eu falei, esse é um livro mais lento porque ela vai tomar o tempo dela para contar essas histórias, mas ela faz isso de forma tão interessante que não fica cansativo. E essa edição aqui da Dark Side, ela não é só linda por fora, ela tem várias dessas imagens aqui que super ajudam a contextualizar
esse universo. E as notas da tradutora também são muito legais para trazer mais informações mesmo das coisas que a gente não sabia da época, coisas que mudaram, coisas dessas culturas mesmo que a gente não conhecia. Então essa foi uma leitura assim que eu gostei muito, muito, muito. Bom, é isso. Me digam aí se vocês já leram o Golem e o Gênio. Eu sei que muita gente já leu aí, muitos booktubers já falaram sobre isso, mas eu queria contar pra vocês também como é que foi a minha experiência, as coisas que eu tirei desse livro. Por isso que eu também resolvi fazer um vídeo sobre esse livro. E é isso. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!